Shalom, a paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz a todos. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, a sua vida, o seu ministério. Que bom poder estarmos juntos e iniciarmos aí essa nova fase da nossa vida, uma nova série onde vamos estar iniciando falando sobre o jejum, o poder do jejum, não é? Essa arma poderosa também que Deus deixou pra gente, né? E as escrituras falam muito sobre isso e nós temos que nos apropriar dessas armas espirituais que são poderosas em Deus, na verdade são poderosas em Deus. Deus abençoe você que vai chegando por aqui. Eu sou o pastor Richard e estamos juntos aí nessa jornada, nessa caminhada. Eu tenho certeza que serão momentos extraordinários, de muito aprendizado, de muita revelação da parte de Deus. Muita chave profética vão ser liberadas sobre a sua vida. Eu tenho certeza que a sua história será mudada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos falar ao longo destes dias sobre o jejum, né? O poder do jejum, essa arma poderosíssima que Deus colocou nas nossas mãos. E as Escrituras têm muito a nos revelar por elas, não é verdade? Mateus capítulo 17. Esse texto é fantástico, é um texto extraordinário. É um texto muito poderoso. Tenho certeza que códigos serão liberados para você aqui. Tem chaves, princípios de Deus para você vencer esse demônio maldito, maligno que atua na sua família, que atua no seu lar, na sua casa, que atua até mesmo na sua vida. Isso mesmo, travando você, parando você, frustrando você, muitas vezes lançando a você, né, sentimento de fracasso, de derrota. Esses demônios vão partir em retirada em nome de Jesus. A vitória é certa na sua vida em nome de Jesus. Olha só, Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14, vamos ler até o versículo 21. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse. O contexto aqui é o contexto da transfiguração. Jesus sobe ao monte com Tiago, João, né, e os leva ali juntamente com Pedro. Jesus se transfigura, a glória de Deus é manifestada, né? Eles ali têm a visão de Moisés e Elias falando com Jesus a respeito da sua morte, da sua ressurreição. Você tem tanto a lei e os profetas sendo representados ali, porque tudo isso falou, né, e expôs ali, né, o que seria a vida do Messias, como é que ela se daria, né? Ele vai falar sobre a vinda de Elias, vão fazer uma pergunta, e vai chegar, eles vão descer do monte e vai acontecer isso que nós estamos lendo aqui. Senhor, tenha pena do meu filho. Isso aqui é um clamor de um pai. Tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Temos aqui duas dimensões poderosíssimas que atuam contra a vida do ser humano. Dimensão do fogo, dimensão da água. Lembrando que o inimigo ele imita, ele procura imitar as coisas de Deus. Ele procura copiar as coisas de Deus. Da mesma forma que Deus utiliza o fogo e utiliza a água para agir no meio, né, físico, né, no meio físico, material, assim também Satanás e seus demônios procuram se utilizar dessas matérias para também causar danos aos seres humanos. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha que situação difícil, não é verdade? Olha que constrangimento, que situação, não é? Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Jesus é fantástico, né? Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e desde aquela hora o menino ficou curado. Glória a Deus. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-los? Jesus respondeu: olha, por causa da pequenez da fé que vocês têm, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade vos digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio, olha só que coisa interessante, olha um código aqui, uma chave aqui. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio do jejum e por meio da oração. Olha que coisa linda. Olha que chave poderosa. Jesus está dizendo que esse tipo de demônio, existe uma casta de demônio
que só é expulso por meio da oração e do jejum. Então, nós temos que ter esse conhecimento, nós temos que ter isso, pois foi o próprio Jesus quem falou isso. Que existem espécies de demônios e espíritos malignos, né? Certas hierarquias demoníacas, que só saem da minha, da sua vida, da sua família, do nosso bairro, da nossa comunidade, da nossa nação, por meio do jejum e por meio da oração. Ou por meio da oração e por meio do jejum. E é isso que nós vamos aprender aqui. Por isso que nós temos esse título aí, ó, se não pela oração e pelo jejum. E hoje eu estou aqui acompanhado do meu filho Joab, que está aprendendo também, né? Um menino bonito que Deus me deu, presente de Deus, profeta do Senhor, vai estar me acompanhando aqui, está intercedendo por mim, não é? Você já ordenou, você já resistiu, você já orou, você já guerreou, você já clamou, mas ainda existem coisas que precisam ser eliminadas da sua vida, né? E é hora de quê? De adicionar o jejum às suas táticas de guerra. Talvez você só está orando. A oração é eficaz? Sim, com certeza ela é eficaz, mas de acordo com Jesus existem espíritos demoníacos que só saem com jejum e oração. Então certas fortalezas demoníacas, elas não admitem outra saída, né? Nenhum atalho. É preciso jejuar, se humilhar até que a dificuldade se quebre e deixe a sua vida. Em termos de perversidade, eu não sei se você sabe disso, mas há diferença entre demônios. Há demônios que são mais fortes, mais perversos, mais impuros, teimosos, que são mais relevantes em hierarquia, habilidade e inteligência. Não subestime. Quanto mais longeva, né, quanto mais tempo é a presença de um demônio na sua família ou até mesmo na sua vida, meu irmão, mais difícil será de removê-los. Pois as raízes deles se tornam profundas, né? Então, existem demônios como a rebeldia, o orgulho, a bruxaria, o espírito de Jezabel, a pobreza, a miséria, que só podem ser expulsos o quê? Com alto nível de fé. E isso exige o quê? Oração e jejum, consagração, isso mesmo. Às vezes parece que tais demônios jamais poderão ser removidos, de modo que as pessoas muitas vezes o quê? Desanimam, se frustram, talvez não sei se é o seu caso, não é? Ficando com a sensação de que? De fracassado, de derrotado, mas você não é. Maior é o que está em ti do que o que está no mundo. A vitória é sua em nome de Jesus. Em Mateus 17, os discípulos de Jesus encontram um menino endemoniado e não conseguem curá-lo por conta da falta de fé. E olha que esses discípulos estão andando com Jesus, irmãos. Se esses discípulos andando com Jesus não tiverem esse discernimento, imagina hoje em dia. Não é verdade? Hoje nós temos milhares e milhares de igrejas. E infelizmente as pessoas só são ministradas a salvação, mas não a libertação. Elas são salvas, mas não são libertas. Elas continuam uma vida de fracasso, uma vida de derrota, uma vida de miséria, uma vida espiritual muito baixa. Então, eles não conseguem curá-lo. Por quê? Por causa da falta de fé que eles tinham. Outra coisa interessante, isso é porque isso é o que muitas vezes nos impede de lidar com essas fortalezas demoníacas, né? Então é preciso ter muita fé. Para quê? Para remover esse inimigo da nossa vida, do seu lado, da sua casa, da sua família. Então o jejum, ele ajuda a superar a falta de convicção e a tornar a fé o quê? Mais forte, mais robusta. E é isso que nós vamos aprender aqui ao longo desses dias. Nessa série nós vamos falar sobre o poder da oração e do jejum. Uma arma poderosíssima que Deus colocou, né, nas mãos da igreja, que infelizmente são poucos que têm se apropriado dela. Essa é a combinação sobrenatural que Jesus indicou aos discípulos em Mateus 17. Oração e jejum, não é? Oração e jejum, nós precisamos, irmãos, estarmos atentos a isso. Não significa que você vai ganhar mais pontos com Deus, não é isso, se você jejuar. E nem que assim você estará garantindo, né, bênçãos divinas. Não é esse o objetivo da oração e do jejum. Não se deve jejuar para alcançar salvação, para agradar a Deus e nem mesmo para ir para o céu. Não existe lei que diga que você acabará no inferno se você não orar, se você não jejuar.
O jejum, ele é feito em nome do progresso, do reavivamento, em nome da família, e todas as pessoas amadas que você conhece. Pois as armas desta guerra, elas não são carnais, mas elas são espirituais, são poderosas em Deus. São suficientes para a destruição de fortalezas e sofisma. E você precisa se apropriar disso. A sua família precisa de uma libertação. O seu lar, a sua casa, a sua empresa, o seu ministério, você precisa ser um libertador por onde você passar. Hoje nós temos muitos evangelistas que ministram a salvação, boa, mas precisa ministrar também o quê? A libertação. Precisa ter um ministério completo. O ministério de libertação. Você precisa ser um libertador, pois esta é a unção que nós recebemos. Esta é a unção que pairava sobre a vida de Jesus. Ele veio para salvar o homem dos seus pecados, sim, mas também ele veio para libertar o cativo, o oprimido, aquele que estava opresso por demônios, por espíritos malignos e imundos. E eu tenho certeza, eu quero te ajudar a ser um libertador, a ser alguém realmente capacitado por Deus para essa grande obra, esse grande chamado. Então eu tenho os irmãos aqui que estão no Instagram, eu tenho irmãos aqui também que estão me acompanhando no YouTube. Então às vezes eu vou olhar aqui, tá? Mas os irmãos vão me entendendo aí, viu? Em nome de Jesus. Existem situações que exigem jejum e oração. Jejum e oração. Não pode ser um ministério manco. Precisa de jejum e oração. Oração e jejum. Não há como escapar, não é? Alguns tipos de demônios eles não desistem. Eles são realmente ali persistentes, não é? Esses demônios são fortes, são orgulhosos, arrogantes e desafiadores muitas vezes. São espíritos conhecidos que perpassam na sua família, mas você precisa atingir o ponto em que, independentemente de quão falha seja a sua família for, você diz, olha, isso termina agora. Não vou deixar passar para a próxima geração. Os meus filhos não serão alvo desses demônios. Acabou, demônio. Se a minha avó, o meu avô, eles não se opuseram a você, se a minha mãe e o meu pai não derrotaram, então eu vou derrubar você, eu vou derrotar você no nome de Jesus. E você tem que dizer para ele, olha, eu me recuso a ser pobre, falido, a estar doente, a ser rejeitado, confuso. Não, basta. Eu vou dar um basta nesse ciclo de derrota, de fracasso na minha vida. E eu estou aqui para te ajudar. E eu quero que você ande comigo, que você caminhe comigo nessa jornada, nessa série. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida e no seu ministério. Seu ministério nunca mais vai ser o mesmo. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua família nunca mais vai ser a mesma. A sua história nunca mais vai ser a mesma. Às vezes, irmãos, é preciso você fazer algo em comum, extraordinário e que fuja à norma. Para quê? Para você alcançar algum progresso na vida. Você precisa ir ao extremo, ser radical. Você precisa cortar certos ciclos na sua vida. A espiritualidade mediana, do cristianismo mediano, a pregação e a oração comum, elas não conseguem resolver o problema. Então, a religião ela não consegue resolver o problema. Então, é preciso o quê? Uma unção poderosa liberada da parte de Deus que destrua esse jugo maligno que está sobre a sua vida. E o jejum, meus irmãos, ele eleva a unção em sua vida, porque mergulha você aonde? No Espírito, não é? A autoridade, o poder e a fé divina, elas ganham vida quando você deixa o quê? Algumas coisas de lado e jejuma. Você entra numa abstinência para estar o quê? Com Deus, entrar numa batalha com Deus. Então você verá como se tornará cada vez mais forte. Gritar não vai adiantar nada. Apenas a unção. É a unção que despedaça o jugo. E a unção vem pelo jejum e pela oração. Pela oração e pelo jejum. Unidos o quê? Aos princípios da palavra de Deus. Aquilo que as Escrituras têm a dizer a este respeito. Olha que coisa interessante. O capítulo 58 de Isaías, ele fala sobre como podemos jejuar para quebrar todos os jugos, para aliviar os fardos mais pesados que nos sobrevêm, que são impostos a nós espiritualmente. O jejum abre o caminho para o oprimido se libertar. Talvez eu estou falando com pessoas que estão oprimidas na vida espiritual, na vida financeira, na vida emocional, na vida conjugal. Você não rompe, mas Jesus quer te dar vitória. E você vai ter vitória por meio de quê? Por meio da oração e por meio do jejum. Irmãos, o jejum, ele quebra algemas e traz o quê? Um avivamento na minha e na sua vida.
Quando se lida com um problema importante, talvez você esteja lidando com algo que você não saiba enfrentar, não tem discernimento ainda. Melhor fazer é o que? É deixar a comida de lado e fazer por um tempinho, né? E orar contra esse problema. Buscar ao Senhor, levantar contra esse problema. Talvez ninguém possa ajudar você e talvez você não saiba como superar o problema. Mas Deus, para Deus, meu irmão, tudo é possível. Mas para isso você precisa se alinhar ao coração de Deus. Você precisa se alinhar, você precisa receber chaves poderosas das Escrituras para você lutar. Para você saber como lutar, para você saber como guerrear no mundo espiritual. Conforme você jejuma, você se humilha, a graça de Deus ela recai sobre a sua vida de maneira extraordinária e poderosa. O Senhor ele se tornará a sua força vital, porque você vai estar fraco de si mesmo, vai colocar a sua carne no devido lugar, mas você será o que? Revestido pelo poder de Deus. O Senhor vai assumir o lugar, o Senhor vai assumir as suas guerras, as suas pelejas, e a vitória é certa em nome de Jesus. O que você não pode fazer na carne, você poderá fazer o quê? Pelo Espírito de Deus. Porque não é por força ou por poder mundanos, mas pelo quê? Pelo Espírito de Deus, não é? Porque o Senhor, é pelo Espírito do Senhor que você vai renovar, remover essas montanhas. Veja, situações extraordinárias, elas exigem medidas extraordinárias. Às vezes as coisas só acontecem quando você se desespera. Quando cansamos da sensação de derrota e atraso em algum problema, você tem que ter o quê? Você tem que ser enérgico. Então nós vamos buscar vitórias que nunca aconteceram antes. Vamos fazer progressos nunca antes vistos. Nós vamos buscar milagres que nunca vimos antes. Vamos expulsar demônios que nunca foram expulsos da nossa vida, da nossa família, da nossa geração. Vamos quebrar maldições antes inquebráveis. Nós vamos desenterrar problemas de gerações que jamais foram desenterrados. Então nós vamos buscar a mudança radical. Não é? Não é uma vez, nem duas, nem mesmo por 3 vezes. Se você precisa jejuar mais vezes que isso, jejue, busca o Senhor, clame ao Senhor, não desista. A vitória é sua em nome de Jesus. Persevere. Siga em frente até você ter a certeza da vitória. Até ter feito o que? Um progresso extraordinário na sua vida. Até perceber que alguma coisa se quebrou. E você vai sentir isso no mundo espiritual. Que algo foi quebrado. Um peso parece que sai dos seus ombros. É preciso se cansar do diabo a ponto de dizer: basta, Satanás. Basta, demônio maligno. Na minha vida, no meu lar, na minha família, não chega. Vou dar um basta agora nessa situação. Você precisa ser enérgico, você precisa odiar esses demônios. Você precisa realmente se levantar contra eles. Você precisa realmente ser audacioso contra esses espíritos malignos. Se eu preciso virar o meu prato, de ponta cabeça para fazer progresso nessa área, então, meu irmão, não coma. Então você entra nessa aí. Porque quando o seu estômago começar a roncar, diga para ele: olha, pode parar, eu estou numa guerra. Eu estou numa batalha. Então, no fim das contas, você vai conquistar o que é a sua vitória. Que você tanto precisa da parte do Senhor. Que os seus inimigos espirituais sejam esmagados, sejam consumidos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É preciso o quê? Determinação. Nenhum demônio, você pode dizer isso para você, nenhum demônio vai controlar mais a minha vida. Eu sou filho de Deus. E aquele que é filho de Deus, ele é liberto. Ele é verdadeiramente livre. Então não me importa quão teimoso seja esse demônio, nem o quanto ele tenta agarrar a sua vida. Você vai quebrar cada dedo das mãos do inimigo em nome de Jesus. Você vai quebrar o seu pulso, vai quebrar o seu braço. Diabo, você vai em nome de Jesus. Você não vai ter poder mais na vida desse homem e dessa mulher. Essa é a fé. Essa é a obstinação. Você precisa ser obstinado de maneira inabalável. E é o que o jejum vai construir na sua vida. Para que você atinja o quê? Libertação em toda a área em que o inimigo ele tenta te controlar. O inimigo ele quer controlar a sua vida. Ele quer dominar você. O jejum, ele traz tantos benefícios parciais quanto benefícios totais. Por quê? Jejuar por um dia todo, com certa regularidade, é claro, você que está começando agora, servirá para fortalecer o quê? O seu espírito.
E com o passar do tempo, para lhe dar a capacidade de disciplinar cada vez mais para jejuns mais prolongados. Né? Jejuns de 3 dias de duração, apenas com o consumo de água, são uma maneira poderosa de você alcançar progresso. Você pode começar assim, não é? Esther e o povo de Deus, né, o povo de Israel, eles jejuaram 3 dias. Para quê? Para buscar o livramento da morte pelas mãos de Amã. Lembra dessa passagem? Então, um conselheiro que era um conselheiro maligno ali do rei, mas durante 3 dias eles jejuaram para quebrar essa ação do inimigo. Jejuns que ultrapassam 3 dias só devem ser feitos muitas vezes, meus irmãos, por pessoas que têm mais experiência em jejuar. O seu corpo já está apto, pronto para isso. Então, comece aos poucos. Faça um jejum semanal, depois faça um jejum 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não é? Você que tem a oportunidade de estar numa comunidade onde você tem cultos regulares pela manhã, tem vários cultos ao longo do dia, você pode aproveitar essa oportunidade, porque jejum, sem oração, sem palavras, sem louvor, não é jejum. Isso não é jejum, isso é dieta para emagrecer. E não é isso que você quer. Você quer quebrar esses espíritos malignos que agem na sua vida, não é? Então, eu não recomendo você jejuns prolongados, a menos que haja uma emergência, ou que realmente o Espírito Santo leve você a optar por esse jejum. E isso é interessante, porque o Espírito Santo tem que levar você a jejuar. Esse é o jejum que realmente vai ser eficaz na sua vida, não é? Daniel ele jejuou durante 21 dias e ele viu um enorme progresso como bênção, tanto para ele como para o seu povo. Vê o que o jejum pode fazer? Pode abençoar tanto você, como também a sua família, o seu lar, a sua casa, a igreja onde você está, o bairro onde você mora. Mas Daniel ele era um profeta, e Deus usa profetas e jejuns para quê? Para alcançar progressos pelos mais variados motivos. Jesus ele jejuou por 40 dias antes de quê? Antes de dar início ao seu ministério. Moisés e Elias jejuaram durante 40 dias também. Eu conheço casos de pessoas que jejuaram por 40 dias e que alcançaram progressos assim extraordinários. Extraordinários. E eu tenho orado em Deus, tenho buscado em Deus o Espírito de Deus para que Deus possa me dar graça também de um dia poder realizar um jejum desse nível, dessa magnitude. Porque eu quero viver coisas grandes em Deus. Eu quero que a minha casa, o meu lar, a minha família vivam coisas extraordinárias em Deus. Realmente sejam instrumentos poderosos em Deus. Um jejum parcial, ele pode abranger alimentos, né, como verdura, legumes, frutas. Pode ser feito por um longo período. O jejum completo consiste em ingerir apenas o quê? Apenas água. E a água ela é importante para limpar o quê? Para limpar o seu organismo de toxinas que serão liberadas quando se jejum. O Espírito Santo vai lhe revelar quando você precisar jejuar. Uma vida com jejum é uma vida poderosa. Creia nisso, viu? Encarnando o jejum com humildade, com sinceridade nos dias, né, você vai ver que coisa extraordinária o jejum faz. Nos dias de Jesus, os fariseus jejuavam para manter uma postura de orgulho e de superioridade. Isso é um perigo muito grande. O fariseu em pé, ele orava no íntimo dizendo assim, ó, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, nem como esse pecador. Eu jejuo 2 vezes por semana. Sempre que você estiver cheio de orgulho, sendo legalista, religioso, não importa quanto jejum você faça, você não vai adquirir nada diante de Deus. Não vai ter progresso espiritual na sua vida. Pelo contrário, você vai ser derrota. Você vai ser derrotado no mundo espiritual. Os fariseus eles não viam milagres como resultado das orações dos jejuns, porque tais ações deles não tinham poder, não tinham unção de Deus. Jesus realizou muitos milagres porque era humilde e repleto de misericórdia, amor, compaixão, para o quê? Para com as pessoas. Os fariseus, eles não tinham nada além de longas túnicas sem nenhum milagre, sem nada. Eles não conseguiam curar uma dor de cabeça, para você ter ideia. Uma picada de mosquito, uma unha encravada, eles não tinham autoridade para isso. Conhece gente assim? Pois é, são fariseus, estão na mesma lista aqui. Ó. Eles não tinham poder, por quê? Porque eles não eram humildes, nem demonstravam misericórdia para com o próximo. Jesus apareceu e quebrou todas as regras desse pessoal. E ele curou, meus irmãos. Ele curou os enfermos, ressuscitou mortos, expulsou demônios. Os fariseus, por causa disso, queriam matá-los. E vai ser assim com você também.
A partir do momento que você começar a jejuar, a partir do momento que você vê, a unção de Deus, ela será manifesta na sua vida. As pessoas, assim como os fariseus fizeram por Jesus, vão querer fazer com você também, para te desanimar, para tentar te parar, porque são pessoas que estão sendo usadas o quê? Por demônios. Eles estavam tão preocupados com o povo e sim com a posição da sociedade, com o título que eles possuíam. Por isso que os fariseus jejuavam daquela forma. Mas o jejum deles não valia de nada, infelizmente, não é? Jamais deixe que a sua posição, o seu título, leve embora da sua vida a humildade, a misericórdia de Deus. Jamais faça isso. Seja sempre humilde, seja sempre misericordioso, não é? Precisamos encarar o jejum com muita humildade diante de Deus. O jejum ele deve ser genuíno, não apenas como um gesto religioso hipócrita, não é? E isso é o que Deus pede de um jejum. Então nós precisamos de motivos corretos para jejuar. Peça ao Espírito Santo para te direcionar, para te mostrar a forma do jejum, como é que ele quer, qual área que precisa ser quebrada, destruída na sua vida. O jejum é uma ferramenta poderosa, se feito de maneira correta, de maneira bíblica. Muçulmanos e hindus, eles jejuam, mas de forma meramente o quê? Religiosa. Grandes milagres e progressos acontecem quando o jejum é feito com o espírito correto, à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. Você precisa jejuar, você precisa orar, buscar ao Senhor. O jejum, ele não deve ser feito por diversão. Isaías 58, ele vai descrever o jejum que Deus abençoa. É qual que é? É aquele jejum que não deve ser feito por diversão. Infelizmente tem gente que faz jejum assim, dessa forma. O jejum não deve ser feito enquanto se maltrata alguém. Imagina só que situação. Não pode ser feito assim. Se você não está bem com a sua esposa, não está bem com os seus filhos, não está bem com o seu marido, você vai jejuar como? Você precisa colocar em ordem a sua casa, a sua vida, o ambiente que você está, para que o jejum possa ser eficaz, possa ser poderoso. Não deve haver discussão ou brigas durante o jejum. O jejum deve fazer você baixar a cabeça humildemente. Você precisa ser realmente ali humilde. Você deve se analisar o coração e buscar arrependimento durante o jejum. O jejum deve estimular uma postura de compaixão pelos que estão perdidos, pelos que estão machucados. Por isso que você deve ser um libertador. Esse é o jejum que Deus promete abençoar de acordo com Isaías capítulo 58. Lembra? Mateus 17. Essa casta de demônio não sai senão pela oração e pelo jejum. Jesus ensinou isso. O inimigo, ele conhece o poder da oração e do jejum e por isso ele fará tudo o que puder para quê? Para impedi-lo de alcançar o que quer. O fiel que começa a jejuar, ele pode esperar por uma grande resistência espiritual. Você precisa estar preparado para isso. Por isso é preciso se comprometer a levar um estilo de vida que abrace o jejum e a oração. As recompensas do jejum superam em muitos obstáculos do inimigo. Você será poderoso em Deus. O jejum ele traz recompensas. Jejuar traz grandes recompensas. Muitos fiéis, muitos irmãos nossos não têm ideia das enormes recompensas que se conseguem com o jejum. É preciso compreender os benefícios do jejum para que ele possa, para que ele se torne parte do seu estilo de vida. O texto de Mateus 6, 17 ao 18 diz assim, ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas é o seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê no secreto te recompensará. Está lá em Mateus 6. Deus promete recompensas a quem jejua em segredo. Entre essas recompensas estão o favor, a abundância, a bênção divina sobre a sua vida. Entre as recompensas visíveis do jejum, inclui a bênção, a abundância, o favor, a prosperidade. Aprenda, meu irmão, o segredo para obter as recompensas de Deus por meio do jejum privado, aquele jejum entre só você e Deus. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Conforme você se deixa levar pelo Espírito Santo, faça do jejum um hábito compartilhado entre você e Deus, e no máximo a sua família, o seu lar, a sua casa. E veja como o Senhor vai te recompensar. Olha o que diz Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa, é galardoador daqueles que o buscam. Por isso, irmão,
Abrace o jejum como estilo de vida. Abrace o jejum como estilo de vida. E agora, eu quero chamar você a declarar. Eu e o meu filho aqui, ó, nós vamos declarar os benefícios do jejum em nossa vida. Então eu quero que você declare à luz de Isaías 58. Depois você lê lá Isaías 58. Eu quero que você declare agora os benefícios do jejum na sua vida. Em nome de Jesus, declare isso. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua história nunca mais vai ser a mesma. Sua família nunca mais vai ser a mesma. O seu ministério nunca mais vai ser o mesmo. Sabe por quê? Porque a unção de Deus há de vir sobre a sua vida de maneira extraordinária, de maneira poderosa. Você vai romper no mundo espiritual. Você vai ativar a sua melhor versão em Cristo Jesus. Uma versão poderosa, cheia da unção, cheia da graça, cheia de verdade, humildade, mansidão, benignidade. Você vai ver como o jejum vai realmente revolucionar a sua vida espiritual. Para a glória de Deus. Vamos então declarar os benefícios do jejum em sua vida. O meu filho Joab vai declarar na vida dele os benefícios do jejum. Meu filho Joab tem apenas 8 anos de idade. Ele é um instrumento, tem 9 anos de idade. Ele é um instrumento de Deus, é profeta de Deus. É um menino assim realmente tremendo, menino poderosíssimo em Deus. Tenho também o Ricardo, que também é poderoso em Deus, a Luísa, né? Eu e a minha família temos tentado andar aí de acordo com os princípios da palavra. E Deus tem nos abençoado muito. Deus tem estado com a gente. E eu quero isso para você também. Eu quero desafiar você também a romper no mundo espiritual. A romper com esse ciclo de demônios na sua vida, na sua família, no seu lar. A expulsar esses espíritos malignos por meio da oração e por meio do jejum. Então vamos declarar sobre a nossa vida os benefícios do jejum em nome de Jesus. Você pode declarar comigo aí, você pode declarar, repetir as orações que eu vou fazer aqui e declare isso sobre a sua vida. Declare isso sobre você em nome de Jesus. Vamos então? Vamos declarar então os benefícios do jejum sobre a nossa vida. Amém? Senhor, eu acredito no poder do jejum que tu determinaste. Senhor, que o meu jejum destrua o jugo do inimigo sobre mim, sobre o meu lar, sobre a minha casa, sobre a minha família. Que a tua luz se derrame em minha vida por meio do jejum que determinaste. Que saúde, cura sejam derramadas sobre mim por meio do jejum que determinaste. Permite que eu veja progresso de salvação e de libertação em minha vida por meio do jejum que determinaste. Que os milagres recaiam sobre a minha vida por meio do jejum que determinaste. Pelo jejum, eu humilho a minha alma. Que o teu favor se exalte sobre mim. Por meio do jejum que tu determinaste, eu expulso todo o demônio teimoso da minha vida, do meu lar, da minha casa, da minha família. Que a tua bênção e misericórdia entre em minha vida por meio do jejum. Nada é impossível para ti. Senhor, transforma minhas impossibilidades em possibilidades por meio do jejum que tu determinaste. Que cada tormenta do inferno contra a minha vida sejam quebradas por meio do jejum que determinaste. Que todo orgulho, toda rebeldia, toda bruxaria operando em minha vida, família, ministério lá, sejam destruídos por meio do jejum. Que sejam repreendidos em nome de Jesus. Que a tua unção aumente em minha vida por meio do jejum. Permite que eu desfrute da restauração mediante o jejum. Que toda carnalidade sejam afastadas da minha vida por meio do jejum. Que os maus hábitos e iniquidades em mim sejam quebrados por meio do jejum. Permite que as minhas orações sejam respondidas rapidamente por meio do jejum. Guia-me por meio do jejum que tu determinaste. Manifesta a tua glória em mim por meio do jejum que determinaste. Que as fortalezas da impureza sexual, da luxúria sejam destruídas em minha vida por meio do jejum. Que a doença e a enfermidade sejam destruídos em minha vida e que surja a cura por meio do jejum. Que toda necessidade e pobreza sejam destruídos em minha vida por meio do jejum. Remova toda a opressão e os tormentos de minha vida por meio do jejum. Eu me humilho com o jejum. Eu me volto para o Senhor com jejum, lamento e pranto.
A espécie de demônios que enfrento vai sair de mim por meio do jejum e da oração. Vou jejuar de acordo com o jejum escolhido pelo Senhor. Vou proclamar um jejum e me humilhar diante de Deus, pedindo uma viagem segura para a minha família, para os meus bens, para o meu ministério, para a minha nação, para o meu bairro, para a minha comunidade. Eu jejuarei para soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper com todo o jugo espiritual. Eu me voltarei para o Senhor Deus em orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Eu jejuarei em segredo, e meu Pai que vem em segredo me recompensará. Eu nunca deixarei o templo do Senhor, a casa do Senhor, a igreja. Eu adorarei a Deus, jejuando e orando, dia e noite, em nome de Jesus. Que você declare isso sobre a sua vida. Declare isso sobre a sua casa. Declare isso sobre o seu lar, sobre a sua família, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão de Deus, que a unção do Espírito de Deus possa ser derramada sobre a sua vida. E de novo eu quero ler Mateus 17, 21. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Esses demônios vão partir em retirada da sua vida. Esse ciclo de derrota, de fracasso, vão ser quebrados em nome do Senhor Jesus Cristo. A vitória é sua por meio da oração e por meio do jejum. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu lar. Que a boa mão do Senhor seja sobre a sua vida em nome de Jesus. E eu declaro a vitória sobre você, ao infinito e além. Que você possa romper em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que você possa ativar a sua melhor versão em Cristo Jesus. Shalom a todos, Deus te abençoe, um forte abraço, um beijo no coração, até o nosso próximo encontro, querendo Deus, jejum e oração. Armas que Deus deu para nós, para nos guerrearmos, jejum e oração como arma de guerra. Deus te abençoe, vá em paz. Depois deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu testemunho, o seu pedido de oração. Nós estaremos orando por você, intercedendo por você, clamando ao Senhor a seu favor, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, um forte abraço, a paz do Senhor Jesus.